O terceiro aspecto é o foco e a concentração. Se já pensarmos que o nosso sono e a nossa alimentação não estão com a qualidade necessária, consequentemente o nosso foco e a nossa concentração não está. Por que que é muito comum as pessoas hoje acharem que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH? Porque, nossa, eu começo a ler e não tenho atenção, rapidamente eu perco meu foco, né? Eu começo a fazer uma coisa e quando eu vejo um mosquitinho tirou minha atenção. Nem tudo é TDAH. Né? Eu fico muito preocupada, né, com essa necessidade ou com essa vontade que muitos têm, né, de usar o fato de ter um diagnóstico para se desculpar, né, para não ter o peso. Claro que eu estou dizendo que depois de um diagnóstico bem feito, se a pessoa tem o TDAH ou qualquer outro transtorno, precisa ser tratado e tem todas as suas especificidades de fazer prova, de como estudar, também resguardada dentro da universidade. Mas muito da nossa falta de foco e concentração tem a ver, sim, com o nosso sono ruim, com a nossa alimentação ruim e, sim, com o uso excessivo, né, da internet, do celular, principalmente das redes sociais. Né? Por quê? Porque é um lugar que nós temos ficado com muita frequência, é um lugar que virou a nossa zona de conforto e sempre com mensagens curtas, sempre com coisas muito pontuais, em que rapidamente já conseguimos dar respostas de curtir, compartilhar, né, de não curtir, né, de bloquear. E os nossos textos na universidade, né, o nosso trabalho na universidade, ele já é o oposto disso. Então, como que eu posso cobrar de mim o dar conta de fazer uma leitura coerente, longa, técnica, clássica, com termos difíceis, se eu estou extremamente adaptado a dar respostas rápidas, em figurinhas, em memes. Né? Então, tome muito cuidado, né, para não achar que você está com algum transtorno, sendo que às vezes é uma falta do hábito de ler, né, de se disponibilizar a aprender a estudar. O quarto aspecto é a ansiedade. Também é uma palavra que a gente ouve muito. Ah, eu sou muito ansioso. A ansiedade, ela é necessária, né? É difícil a gente ouvir isso sem se assustar. Mas eu falo que a ansiedade, ela é a nossa força motriz. É por termos ansiedade que nós nos preparamos para uma prova. É por termos ansiedade que nós nos preparamos para um seminário, que nós nos preparamos para uma prova, né, de monitor, para uma prova de tirar a carteira de motorista. Se não houvesse essa força motriz, nós simplesmente pararíamos e não teríamos sentimento nenhum, seríamos apáticos. O que tem acontecido? É que essa ansiedade, ela tem tido uma potência muito maior do que a potência necessária, né? Que é a de nos fazer estudar, de fazermos aqueles cronogramas de estudo para prepararmos para uma prova, para prepararmos para um seminário. Ela tem nos paralisado. Aí sim, aí sim estamos falando de uma ansiedade que pode, certeza, né? Estar precisando de um apoio psicológico e, quem sabe, né, de um acompanhamento médico e medicamentoso. Então, fique atento a essa diferença. E o quinto aspecto é a irritabilidade, é a impaciência. Se a gente perceber, todos os quatro aspectos que eu falei acima, se eles estão descompensados, estamos, então, com motivos para estarmos mais irritados, mais impacientes. E também pela rapidez com que nós obtemos respostas para tudo, porque qualquer dúvida que a gente tem, rapidamente na palma da nossa mão está o nosso celular, e lá a gente busca respostas, definições, conceitos, para termos que, em vez da gente esperar o professor explicar ou de lermos um texto um pouco mais denso para entender aquele conceito, a gente vai lá no celular, busca o que é aquilo e pega ali as primeiras palavras. Então, estamos muito impacientes, né, quando o outro vem nos dizer coisas mais densas, quando alguém quer discutir algo que a gente sabe que vai ter um gasto de energia emocional, a gente toda hora, não aguento mais isso, né? Aí briga entre família, briga entre namoro, né, entre o cônjuge, por quê? Porque a gente fica com essa irritabilidade. E a gente ouve muito aquelas queixas do tipo, nossa, não estou podendo falar nada que você está chorando, eu não estou podendo falar nada que você responde de maneira grosseira. Então, se você tem ouvido isso com uma certa frequência, pode ser que você já esteja aí com essa impaciência, essa irritabilidade que demonstra uma instabilidade na sua saúde mental. Né? Então, precisamos aprender a acolher o outro. Né? O outro adoecido de maneira clara, que a gente percebe, e o outro que ainda não está adoecido ou que está adoecido, mas que ainda não tem conseguido expressar, né, as suas dores. Basta a gente ser humano, tá? A gente tem buscado maneiras, eu ouço muito como psicóloga, né? O que a gente faz quando alguém chega em mim falando que está em sofrimento, quando alguém chega em mim falando que quer tirar a própria vida? Se coloque no lugar desse outro.
Seja um ser humano acolhendo o outro ser humano. Não que você seja psicólogo, mas ao ouvir, ao acolher, ao pegar na mão, ele vai se sentir acolhido e aí sim você pode dizer: vamos buscar ajuda? Vamos comunicar a um profissional dentro da universidade que sabe que tem um serviço de psicologia, né? Então, vamos juntos, eu vou com você, né? Buscar essa ajuda. É isso, não é que você tenha que dar as respostas ou dar as orientações como um profissional da área, mas ouvir, acolher e dar o caminho, né? Que aquela pessoa, na sua desorganização emocional, no seu sofrimento, não está conseguindo dar aqueles passos. E tentar aprender a lidar com as frustrações. Né? Essas frustrações, o querer não sofrer essas frustrações, tem levado muitos jovens a querer estar anestesiado, né? A tomar medicações e querer ouvir sobre uma prova e sobre um seminário e não sentir nada. Gente, isso é deixar de ser humano. Isso é você querer se transformar em uma máquina. E cuidado, que nessa tentativa de se cobrar como se você fosse uma máquina, como se você tivesse que dar conta de tudo, é isso que também tem feito muitos desistirem de lutar. Pensarem em desistir da própria vida, porque é uma vida cansativa, é cheio de regras, é cheio de medos, é cheio de comparações. Todo mundo quer ter muito dinheiro, quer ter tal carro, tal casa, tal corpo, né? Ter tal cabelo, ter tal tipo de sapato. Cuidado, essas comparações, elas muitas vezes nos levam a chegar em algum lugar que nem era o nosso onde a gente queria chegar. A gente pega o sonho de outra pessoa e começa a colocar como nosso. E quando a gente chega lá, a gente fala: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Por quê? Porque ao não estarmos bem, nós começamos a querer copiar, a imitar pessoas que a gente acha que está bem, que tem uma noção, né, de uma saúde mental estável e que tem planos. E aí a gente começa a lutar por aqueles planos. Cuidado, seus planos podem ser outros. Né? Por isso, busque, né, essa ajuda. Né?